Ai, incrível. O que eu acho mais incrível de tudo isso é que essas leituras elas vão casando com momentos do meu dia, né? Falando sobre aprender a defender o corpo, né, do externo. Quando eu comecei a praticar capoeira, eu sempre fui do balé, da dança, né, do teatro físico. Quando eu comecei a praticar capoeira, capoeira é uma luta, é uma arte marcial. Ela, apesar de muitas vezes ser vista como uma dança, além de ela carregar toda uma cultura, né, própria de identidade, assim como o Kung Fu, como o Karatê, como o Judô, como o Taekwondo, ele carrega não só a arte marcial, mas toda uma cultura de uma identidade, a capoeira também, né? Uma identidade, uma história, um porquê que existe, né? O da onde surgiu, então vem toda essa história, tudo isso. E eu comecei a perceber no meu dia a dia, boa noite! Boa noite para quem é de noite. E eu comecei a perceber no meu dia a dia o quanto a capoeira ela me orientou a eu aprender a me desviar de certas coisas e me defender. A luta, ela não ensina só o corpo a se defender, ela ensina a mente a se defender. Eu vou tomar uns rabos de arraia. Ai, Lucas, não é? Já tomei uns dois no olho. Fiquei sem óculos graças à capoeira, mas ossos do ofício. Né? E o quanto a arte marcial ela não ensina apenas a defender do externo, ela ensina a defender de ataques internos mentais, né? Então, assim, praticar uma luta, praticar uma atividade física voltada para ataque e defesa, ela faz com que o corpo e a mente se treinem nesse processo de ataque e defesa, né? Isso é muito interessante. E o como você vai lidando isso no seu dia a dia, né? E aí você aprende a lidar com a sua agressividade, você aprende a lidar com as suas limitações, você aprende a lidar com as frustrações do seu ego, que, ele não, tem dia que você não tá espetacular, e quando você tá aprendendo, aí você leva, aí você cai, aí o seu ego fica ferido, aí você aprende a lidar com o ego ferido, você aprende a lidar com as frustrações de uma criança ferida, aquela criança que quer chamar atenção. Então, tudo isso, isso se manifesta de várias formas dentro de um processo de aula de artes marciais, né? E coletivamente você vai construindo essas identidades e você vai identificando isso no outro também. Você identifica em você e você identifica no outro, né? Então, eu super recomendo fazer uma arte marcial e fazer uma dança e fazer e através desse movimento da arte, a gente se conectar com o nosso verdadeiro eu, né? E, e trazer esse treinamento mental, né? E além disso, processos meditativos, processos de conexão com o corpo, processo de conexão com este corpo interno, a projeção do corpo interno no corpo externo, eh, e a gente vai aprendendo a lidar com limitações, aprendendo a falar melhor, aprendendo a se expressar melhor, aprendendo a compreender melhor os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias frustrações, e aí vai criando um discurso, um caminho contínuo de ação que a gente possa verbalizar e expressar esses essas dores, essas questões mal resolvidas. Muitos textos teatrais que são reflexos de como a sociedade se comporta, né, ajuda-nos a nos reflexionar sobre o nosso próprio comportamento. Então, assim, toda vez que a gente faz um espetáculo de teatro ou a gente vai ler um texto, aquilo lá, ele é embebido, ele é carregado de críticas, ele é carregado de questionamentos, ele é carregado de questões, ele é carregado de muitas coisas para que a sociedade e o ser humano olhe para si e se questione e se desenvolva sozinho. E se desenvolva de alguma forma, né? Por isso que é muito interessante esse processo da arte resgatar no humano esse desenvolvimento.
A arte, ela tem essa função de questionar a sociedade, de questionar o que estamos vivendo, e mais do que isso, trazer esse desenvolvimento do humano, da humanidade em si, né? E por isso que ela é eterna. O homem, ele faz arte por natureza. Desde que ele é o que é, ele faz arte. Se ele se comunica, é arte. Não existe comunicação sem